melhor forma de se fazer isso, né? É a forma de você estar mais perto com aquele coordenador do que se tudo estivesse centralizado aqui no órgão central, né? Não faria sentido. Isso segue a mesma linha da própria coordenação nacional. O INEP tem uma coordenação nacional e depois ele terá suas coordenações em cada uma dos estados, né, para facilitar justamente esse contato e esse dia a dia para aproximar, né. Aqui, então, já trazendo os pontos, né, porque, como eu falei, eu vou trazer o Censo Escolar da Educação Básica num todo, mas desmembrando em alguns pontos. Eu já antecipo, Marinês, e os demais participantes da palestra, que a gente não vai esgotar, não tem como esgotar o Censo Escolar da Educação Básica num momento só, né? Então, aqui a gente traz elementos para entender toda essa pesquisa, porque ela teria condições de ir muito além e acaba que é o que as coordenações regionais fazem, né? Que é, de fato, o sistema, que é, de fato, aquele coleta do dia a dia, campo a campo. Isso não comportaria num treinamento com essa carga horária, né? A gente, quando faz cursos com as nossas regionais, a gente fica 2 dias e meio discutindo o censo escolar, porque é uma pesquisa, ela já nasceu grande, ela está cada vez mais grandiosa, né? Então, nessa fala de censo escolar da educação básica, a gente apresenta a pesquisa, passa pela fundamentação legal, que é extremamente importante, né? A gente saber o que fundamenta essa pesquisa censo escolar, perpassa pelas etapas da pesquisa, pelo sistema Educacenso, que nada mais é, ok, eu tenho que coletar esses dados, onde eu coleto esses dados, né? Os prazos, as demandas e as responsabilidades, e, por fim, a divulgação dos dados do censo escolar. O que eu trago aqui é um conceito bastante geral do censo escolar, que eu creio que muitos já estão familiarizados, mas que é o elemento-chave, assim. O que é o censo escolar? Primeiro, o censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações de educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. Então, sempre que você pensa em indicadores educacionais, em repasse de recursos, você vai atrelar isso muito provavelmente à pesquisa censo escolar. A gente coloca ali, né, o conceito traz que é a pesquisa mais importante no âmbito nacional, né, a pesquisa educacional mais importante no âmbito Brasil, e a gente também, enquanto coordenação de censo, gosta sempre de trazer um elemento, trazer uma informação que talvez muitos não saibam, mas o Censo Escolar da Educação Básica do Brasil, ele é o maior censo educacional do mundo também. Ele é um censo que tem uma dinâmica anual, né? Então, diferente de outras pesquisas censitárias que às vezes acontece num espaço maior de tempo, tem pesquisas censitárias que elas são coletadas a cada 10 anos, o censo é uma pesquisa anual, né? Ele é coordenado nacionalmente pelo INEP, então, como eu falei também anteriormente, existe uma coordenação nacional que está dentro de uma autarquia, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que a gente fala no dia a dia INEP, né? A gente se refere a ele como INEP, é uma autarquia do Ministério da Educação, então ela é a coordenação nacional da pesquisa. E para que essa pesquisa aconteça em todo o território nacional, com as proporções que quando a gente pensa em Brasil, né? Ela acontece em regime de colaboração, então, entre as secretarias estaduais, municipais e com a participação de todas as escolas públicas e privadas. Aqui, eu aproveito para fazer só um parêntese, não é o caso da nossa rede aqui que a gente está trabalhando hoje, né, com a rede municipal, mas eu sempre gosto de frisar, independente do público, que sim, é uma pesquisa obrigatória, tanto para a rede, para as escolas públicas, quanto para as escolas privadas também, né? Então, a gente tem, cada vez em menor escala, tá, pessoal? Mas a gente ainda tem um entendimento de que o censo ele é obrigatório para as escolas públicas e ele é facultativo para as escolas privadas. Isso não é verdade. As legislações estão aí para desmistificar isso, mas por que a gente também traz para esse público das escolas municipais? Porque às vezes vocês têm contato próximo também dentro da rede de vocês, às vezes tem parcerias e convênios com escolas privadas, então é importante frisar que sim, as escolas privadas também têm a obrigatoriedade de coletar censo escolar.
Como eu falei, é em menor escala, mas agora, durante a situação do aluno, coisa de 3 semanas atrás, recebemos escolas privadas alegando que não era obrigatório. Então, é sempre bom frisar a obrigatoriedade da coleta, independente da dependência administrativa da escola. Ok, ali conceito básico, conceito geral, conceito que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, quando alguém pergunta o que é censo escolar. E aqui na lateral eu trago algumas características dessa coleta. Eu trago 5, porque elas são, no nosso modo de ver, importantes e chave para que essa pesquisa aconteça. Primeiro é o fato da pesquisa censo escolar ser uma pesquisa declaratória. Ela é declaratória de quem? Declaratória da escola. Aqui na nossa fala de hoje, pelo que eu percebi, a gente tem tanto secretarias municipais, eu vi escolas também, e é sempre importante frisar assim, nós temos as coordenações, né? Então as coordenações estão ali, para que o próprio nome sugere, né? Para coordenar essa pesquisa, para orientar, para treinar, para ser o suporte, para ser o responsável solidário pela declaração dos dados. Entretanto, a pesquisa, a declaração dela, ela é da escola. A escola que tem a obrigatoriedade de cumprir os prazos, de entrar no sistema e de declarar os dados da sua escola. Então, ela é declaratória da escola. A pesquisa de censo escolar, ela tem uma característica de fins estatísticos, então, ela é extremamente importante porque é a partir dos dados que cada escola declara no censo escolar, que no fim das coletas, e entre coletas, porque o INEP também faz indicadores comparativos em coletas, né, séries históricas, enfim, é por intermédio dos dados declarados pelas escolas que a gente tem uma série de indicadores. Para quem tem o hábito, ou para quem ainda não tem, eu indico acessar ali o próprio portal do INEP, que traz, para vocês terem noção da dimensão de indicadores educacionais que são oriundos dessa pesquisa censo escolar. Ela é uma pesquisa de periodicidade anual, eu já antecipei na minha fala também, então, todo ano a gente tem pesquisa censo escolar. Não é uma pesquisa que a gente faz agora, vai tratar dados, vai publicar dados, vai ter uma pesquisa daqui a alguns anos. Não. A gente mal, para quem coleta censo escolar, para quem coordena censo escolar há mais tempo, percebe o apuro que é o cronograma, né? A gente mal termina uma coleta, a gente já está iniciando outra. Então, ela perpassa todo ano, ela acontece uma vez por ano, perpassando quase todo ano do calendário, né? É uma pesquisa que eu também já antecipei de âmbito nacional, né? Não é algo restrito ao nosso estado, não é algo que nós demandamos conceitos, portarias, cronogramas, ela é uma pesquisa de âmbito nacional. Ela também e a Marinês contou muito bem na fala dela, a base para muitos recursos, né? A Marinês usou o termo, ela reverbera o financiamento da educação. Sim, o censo escolar reverbera o financiamento da educação. Isso quando a gente pensa em repasse de recursos federais e também no âmbito do Estado. Marinês citou ali o ICMS Educação. Então, depois a gente cita também outras do governo federal. Então, censo escolar, ele é extremamente importante pelos dois... ele reverbera aquelas duas questões ali, a estatística e, a partir da estatística, os recursos, né, a base dos recursos federais e estaduais. Aqui, pessoal, vocês vão perceber também que nos meus slides, alguns eles estão com um pouco mais de textos, tá? Eu não costumo, eu não gosto muito de muitos textos nos slides, porque às vezes ele polui, enfim, eu gosto mais do bate-papo, mas eu também sempre penso que depois desse material, eu acredito que a Marinês vai disponibilizar para vocês, então, como eu penso que ele depois se transforma num material de consulta, eu prefiro trazer mais elementos, fazer aqui uma conversa, mas deixar os elementos nos slides para que depois vocês possam consultar. Aqui nada mais é do que um resumo do que eu falei até agora, né? O censo escolar, então, ele é fundamental para compreender a situação educacional do país. E aqui eu vou me voltar a vocês das redes municipais, né, pessoal? Então, assim, ó, saibam que vocês têm um arsenal grandioso de dados estatísticos para trabalhar a rede de vocês, para entender a rede de vocês. E eu vou me dirigir também para as escolas, que eu vi, como eu falei, eu vi que tem escolas aqui também.
vocês têm uma série de indicadores ali por conta do censo escolar que dá a dimensão de como está a situação das escolas de vocês, das redes. Então, assim, ó, não use o censo escolar apenas para coletar os dados, pessoal. A coleta de dados ela é tão trabalhosa que eu acho até uma injustiça com vocês não trabalhar esses dados depois, assim. Então, trabalhem eles, aproveitem que vocês têm essa ferramenta, assim, de mão beijada para vocês, então, explorem esses dados que são coletados, né? Aqui, só para título também de deixar para vocês, as bases de recursos, planejamento, a divulgação das avaliações, isso eu não falei na fala anterior, mas o censo escolar também dialoga muitíssimo com as avaliações da educação básica, não somente com os resultados, mas ele dialoga desde o planejamento, e aqui, novamente, eu me remeto às duas esferas, né? Tanto para o planejamento, divulgação dos dados das avaliações de âmbito nacional, eu vou pegar aqui o SAEB como um exemplo, e também na nossa rede, no nosso estado, desculpa. Também no estado de Santa Catarina, quando a gente pensa nas avaliações que iniciaram ali com a avaliação do Alfabetiza C, de segundo aninho, futuramente com o sistema. Então, assim, ó, o censo escolar também está passando a ser e passar a ser base para o planejamento das avaliações no âmbito de Santa Catarina, tá? E ali embaixo também a questão do IDEB, né, extremamente importante. Os dados do censo escolar comporão, junto com as avaliações, o IDEB, os dados do censo escolar, principalmente agora na situação do aluno. Eu falo agora porque é o momento que nós estamos vivendo em relação ao censo escolar, vocês sabem muito mais do que eu, nós estamos agora coletando a situação do aluno, então ele vai repercutir nas taxas de rendimento, nas taxas de fluxos, nas taxas de distorção e idade série. A segunda etapa do censo escolar está muito mais atrelada, ela não está atrelada a repasse de recursos, ela está mais atrelada às taxas, tá? Então, novamente, o censo escolar se fazendo presente para a divulgação desses outros indicadores extremamente relevantes para compreender a realidade educacional do nosso estado, do nosso país, enfim. Só um minutinho, pausa para uma aguinha, pessoal, com garganta seca. O censo escolar, ele está amparado em uma série de textos legais. Aqui eu trago para vocês alguns, não trago todas, mas eu trago as principais. Tem algumas muito pontuais da educação profissional, então eu deixei isso um pouquinho de lado e trouxe aqui nós, enquanto coordenação estadual, ajudamos as mais importantes. É extremamente importante que vocês conheçam essa fundamentação legal do censo escolar. Às vezes não é aquele material de estudo do dia a dia, mas pelo menos é importante que saibam que existe, que saibam o teor delas e saibam que, se precisar até fundamentar algo em relação ao censo escolar, que vocês possuem essas portarias, esses decretos para consultar. O primeiro que eu trago aqui é a portaria 264, de 26 de março de 2007. Essa portaria, ela institui o Dia Nacional do Censo Escolar da Educação Básica. Para mim, o Dia Nacional do Censo Escolar é quase o coração da pesquisa, assim. Significa que, se eu seguir fielmente a realidade da minha escola na data referência, eu poupo uma série de erros que depois eu terei que corrigir lá para fazer o encerramento da minha escola. O Dia Nacional do Censo Escolar, então, foi instituído em 2007, e nada mais é do que uma data referência da pesquisa. Imagina, como eu falei, a pesquisa censual é uma pesquisa nacional. Se ela fosse uma pesquisa estadual, já seria grandiosa, porque a gente tem mais de 7.000 escolas cadastradas, né? Mas pensa, então, no nível nacional. A gente precisa delimitar uma data de referência, senão ia ficar cada um declarando o que acha que deve declarar. Então, desde 2007, a gente tem uma data referência, que vocês sabem muito mais que eu, que é a última quarta-feira do mês de maio. Então, tudo que eu declarar na matrícula inicial do censo escolar, eu preciso me remeter à última quarta-feira do mês de maio. Mesmo que eu declare a minha coleta lá no dia 20 de julho, eu preciso me remeter à última quarta-feira do mês de maio. Por que eu digo que isso impede uma série de erros que depois vocês terão trabalho para corrigir?
Porque isso pode incidir em aluno que não era meu e eu acabei declarando, em estrutura que não era minha e eu acabei declarando. Então, assim, ó, foque na última quarta-feira do mês de maio. A gente diz que é um retrato da escola naquele dia e declarem somente a realidade daquele dia. É uma portaria extremamente curtinha, é só para dizer, então, que a última quarta-feira do mês de maio foi eleita o Dia Nacional do Censo Escolar da Educação Básica. Desde 2007, com exceção de 2020, por conta da pandemia de Covid-19, essa data ela é respeitada. Então, sempre significa a data de referência da pesquisa e a abertura do sistema Educacenso, tá, pessoal? Então, vocês já podem se organizar. A última quarta-feira do mês de maio desse ano vai cair no dia 28, então, no dia 28 de maio, vocês iniciam a coleta do Censo 25, declarando tudo que era da escola de vocês naquela data. A Portaria 316, de 4 de abril de 2007, ela dispõe sobre a realização do censo escolar. Ela está muito mais atrelada a indicar quais são as responsabilidades dos atores envolvidos. O INEP, enquanto coordenação nacional, qual é a atribuição dele nessa pesquisa? Os gestores estaduais, gestores municipais, até chegar ao gestor das escolas, que são os responsáveis pela declaração do censo escolar. Lembrando, como eu falei anteriormente, que o censo escolar ele é autodeclaratório da escola. Se ele é autodeclaratório da escola, o responsável pelos dados do censo escolar é o gestor da escola. Ele, por mais que a maioria, a gente tem conhecimento de que a maioria dos gestores escolares, eles delegam a declaração, o preenchimento mesmo, a execução, a alguém da escola, alguém da secretaria, do setor administrativo, ele delega isso, a execução do censo para alguém, é responsabilidade do diretor da escola ou censo escolar. Acompanhar o censo escolar é responsabilidade do gestor municipal, secretário municipal de educação, ele é responsável pelos dados da sua rede. Então, essa portaria vem muito conversando sobre isso, tá, pessoal? Sobre as responsabilidades dos diferentes atores frente à pesquisa censo escolar. O decreto 6.425, de 4 de abril de 2008, ele também dispõe sobre o censo anual da educação. Aqui, ele traz ele dispõe sobre os dois censos, tá, pessoal? O INEP, um parênteses aqui, não é o nosso universo, mas o INEP, ele coleta, além do nosso censo da educação básica, o INEP coleta também o censo do ensino superior. Então, esse decreto 6.425, ele dispõe sobre os censos, e ali ele traz muito a questão da obrigatoriedade da coleta. Aquilo que eu falei para vocês, tanto escolas públicas quanto privadas são obrigadas a declarar o censo escolar, esse decreto traz isso, tá? O decreto 235, de 4 de agosto de 2011, ele estabelece os parâmetros para a validação da publicação das informações do censo escolar da educação básica. Quem coleta o censo escolar vai lembrar do módulo de confirmação de matrícula, que é um módulo existente desde 2011, ele surge junto com esse decreto, é um módulo dentro da matrícula inicial no sistema Educacenso, que ele traz matrículas duplicadas dentro da escola ou entre escolas, tanto entre escolas do município de vocês, do estado de Santa Catarina, entre escolas do país. Então, esse decreto ele vem para consolidar esse módulo de confirmação de matrícula, que nada mais é a responsabilidade da escola de que, se porventura eu tiver um aluno declarado por mim, eu, escola, e por uma outra escola, eu preciso manifestar que esse aluno é meu, ou não, né? Vou partir do princípio que o aluno é meu. Eu preciso, neste módulo de confirmação, confirmar esse aluno para poder ter esse aluno depois nas estatísticas, no repasse do recurso da minha instituição, do meu município. Lembra que eu falei da importância de respeitar a data da referência? Ela conversa muito com esse decreto, quando traz essa situação que eu acabei de explorar. Alunos declarados, um aluno declarado por mais de uma escola. Então, é preciso que a escola, que de fato tinha aquele aluno da data referência, se manifeste por ele, porque caso a escola ela não manifeste nesse módulo que esse aluno pertence a ela, o que esse decreto estabelece é que essas matrículas cairão. E a gente tem muita procura das redes municipais, ao término da coleta do censo escolar, lá quando sai o Diário Oficial, esse ano saiu no dia 30 de dezembro, ela começa a perceber, quando está saindo os indicadores, de que, por exemplo, faltam alunos, a minha rede, eu declarei X e tem Y,
Muito isso, pessoal, é por conta desse decreto, tá? Por conta desse módulo de confirmação de matrícula. Muitas escolas não estão fazendo esse módulo, tá? E aqui eu já aproveito para chamar a atenção de vocês. Não estou dizendo que são todos que estão aqui, que são vocês, mas fica a dica de que muitas escolas estão perdendo alunos porque não estão respeitando o decreto 235, tá, pessoal? E vocês sabem muito bem que depois de censo publicado, não se volta atrás em dado divulgado, assim. Infelizmente, o município às vezes perde, e aí quando eu falo perder é financeiramente e também por uma estatística fraca, né? Então, cuidem bastante com o decreto 235. A portaria 503, ela é uma portaria mais atual, ela é uma portaria de 2018, e ela nada mais é do que, me fugiu a palavra, mas enfim, de fato sacramentar uma ação que já ocorre no censo há muitos anos, mas que ali a portaria 2018 vem estabelecer de fato essa ação da verificação em loco. A verificação em loco nada mais é do que o censo escolar ele é muito auditado por órgãos de controle, tá, pessoal? E cada vez mais. Então, o censo escolar está cada vez mais em evidência, muito por conta de tudo que ele repercute, né, gente? É dinheiro público, então ele tem que sim estar em evidência. Então, hoje em dia, os órgãos de controle estão muito de olho nos dados do censo escolar, como de fato é a responsabilidade deles, e o INEP e as secretarias estaduais também. Então, há muito tempo a gente realiza verificações em loco e 2018 passa a ser estabelecido por essa portaria. Vocês que são rede estadual, que são escolas de dependência administrativa municipal, desculpa, vocês que são da dependência administrativa municipal, vocês são visitadas pelo INEP quando tem verificação no loco. Então, o INEP vem até as escolas do município de vocês, uma relação do que foi declarado pelas escolas durante a matrícula inicial, para verificar se aquele aluno que vocês declararam de fato estava na escola na data referência, se aquele professor que vocês declararam de fato estava na escola na data referência, se aquela estrutura física que vocês declararam, por exemplo, declarei que tenho ginásio de esporte, eu declarei que tenho salas climatizadas, eu declarei que eu tenho banheiros acessíveis, o INEP vem até as escolas, pessoalmente, uma equipe do INEP vem para verificar esses dados. E essa ação, então, a gente chama de verificação em loco. Ela acontece estrategicamente entre a coleta e o período de retificação da matrícula inicial, justamente porque não é uma visita no sentido punitivo, ele é mais pedagógico, e aí ele vem no momento que, quando o INEP identifica os erros e aponta para vocês tenham depois o período de retificação para corrigir, tá? Por fim, eu trago aqui uma referência às portarias anuais de cronograma. Então, além dessas portarias, desse decreto que o INEP que regulamenta a pesquisa censo escolar, todo ano o INEP publica uma portaria de cronograma para aquele censo específico. Então, por exemplo, censo escolar 2025, muito provavelmente em abril, ou próprio março, talvez não, porque já está acabando, né? Março, abril, no mais tardar maio, o INEP publica uma nova portaria para trazer todas as datas e as responsabilidades para aquele censo 25. Então, essa portaria mesmo tem que estar na mãozinha de vocês o tempo todo, porque ela vai dar os parâmetros para aquela coleta em curso. Então, e findada a coleta, essa portaria também passa a perder a validade dela, participa de uma nova portaria na coleta seguinte. Falamos, então, trouxemos o censo, né, uma apresentação geral de censo escolar, quais são a relevância dessa pesquisa, trouxemos a fundamentação legal da pesquisa censo escolar. Agora a gente vai para a questão das etapas dessa pesquisa. O censo escolar, ele ocorre em 2 etapas. Primeira etapa, chamada de matrícula inicial. Esse nome, matrícula inicial, está cada vez caindo em desuso, mas ainda, o próprio INEP, a gente também ainda utiliza, mas vocês perceberão até nos próprios documentos do INEP, ele passa a se referir muito mais à primeira etapa do que matrícula inicial, e a segunda etapa, que é a situação do aluno. Ambas as etapas, elas possuem fases dentro delas. A fase de coleta e a fase de retificação de dados. A fase de coleta, então, o usuário vai lá e declara todos os dados pertinentes àquela etapa, o sistema fecha, o INEP faz uma verificação no banco,
O INEP, na matrícula inicial, publica um diário oficial preliminar com as matrículas que foram declaradas, e aí ele abre um período de retificação. Então, a escola tem um momento de declarar, tem um momento de conversar com os dados dela, e, opa, eu identifiquei alguma inconsistência, vou lá e corrijo no período de retificação. O ideal é sempre respeitar muito bem essas fases, tá, pessoal? Tem-se o hábito, não é um hábito generalizado, ainda bem, mas tem-se o hábito de não executar a coleta durante a fase de coleta, ou não completar ela em sua totalidade, e, eu tenho depois o período de retificação para isso. Não, pessoal. O período de retificação é para retificar dados. O período de retificação, o ideal era que você sequer acessasse o sistema, porque significa que você não tem ajustes a fazer. Então, assim, respeitem muito bem essas fases, tá, pessoal? Porque quanto mais vocês respeitarem as fases da coleta, eu garanto a vocês que vocês terão um dado muito mais fidedigno, um dado de qualidade ao término, tá? Então, ambas têm, tanto matrícula inicial quanto situação do aluno, as fases de coleta e retificação. Aqui, eu vou desmembrar, tá, pessoal, a partir daqui, falo um pouquinho da primeira etapa, falo um pouquinho da segunda etapa. Então, iniciando pela primeira etapa, essa primeira etapa é a etapa, como é que eu posso dizer? É a maior etapa maior etapa do censo escolar. Eu não vou dizer mais importante, porque ambas têm as suas importâncias, mas ela é uma etapa muito maior em relação a prazo, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar uma figura para vocês, conseguem perceber, assim, dentro do calendário, o quanto tem essa divisão bem clara do tamanho das etapas. Por que ela é maior? Ela é mais importante? Não, como eu falei, ela não é mais importante, ambas têm as suas importâncias para gerar os seus indicadores, é porque ela vai lidar com muito mais dados, né? A coleta, ela vai perpassar por dados de escola, gestor, turma, aluno, profissional escolar, com base, então, naquela data referência. Percebem que aqui ele faz a referência à portaria 264. Então, tudo que eu declarar na primeira etapa, eu preciso respeitar a data referência, como eu já falei para vocês anteriormente. Essa primeira etapa, então, ela vai coletar muito mais dados em comparação à segunda, e a gente trabalha com 5 formulários, tá, pessoal? Literalmente formulários. Vocês têm, inclusive, antes de iniciar a coleta, os coordenadores regionais encaminham para vocês uma série de materiais, dentre eles tem 5 formulários. Esses 5 formulários, um documento PDF, algumas escolas imprimem, não tem necessidade, mas cada um se organiza como achar melhor, né? Mas ela nada mais é do que o retrato do sistema Educacenso, tá? Então, tudo que tem nesses 5 formulários, ele está representado em campos ali no sistema Educacenso. O primeiro formulário é o formulário de escola, então ele vai coletar os dados de identificação, que são os endereços, que traz nome da escola, data, início e término de ano letivo, endereço, telefone de contato, informações mais gerais da escola, tá? Parcerias e convênios firmados. Ele depois traz característica e infraestrutura. Então, tudo que a escola tem de infraestrutura, por exemplo. E vocês que conhecem censo escolar, para aqueles que não conhecem, vão conhecer na etapa da matrícula inicial que inicia em maio, a quantidade de campos que o censo escolar coleta, assim, tudo que tu possa imaginar dentro do ambiente escola, o censo escolar coleta. Água, esgoto, energia elétrica, dependências físicas, profissionais assistentes na escola, se a escola é indígena, se a escola ela cede espaço para atividades da comunidade, enfim, ele é uma coleta bastante detalhada. O segundo formulário é um formulário de gestor. Ele não é um formulário que vem com os demais desde 2006, ele entra por volta de 2018, se não me falha a memória, de 2019, enfim. É o último formulário a entrar nesse combo de formulários da matrícula inicial. Anteriormente, o gestor ele era até coletado, tá, pessoal? Mas, muito brevemente, quando iniciava a escola, eu declarava o CPF, aí puxa o dado do gestor, né? Lembrando que todos os dados de identificação de pessoa física no censo escolar que possui CPF, ele puxa os dados da Receita Federal, então não é a pessoa que vai lá e declara o nome, data de nascimento, nome da mãe, é uma conversa entre o sistema Educacenso e base da Receita Federal.
Então, anteriormente, a gente só declarava isso, eu só precisava saber quem era o gestor. A partir da inserção desse formulário na coleta censo escolar, ela passa a coletar os dados de escolarização desse gestor. Isso é bastante importante para as estatísticas, pessoal, para o ICMS Educação, são dados que são importantes, esses de escolarização, tanto do gestor quanto do profissional escolar em sala de aula, saber qual é a graduação, se ele tem uma pós-graduação, se ele tem a nível de especialização, mestrado, doutorado. Dados de vínculo também, ele traz os dados de vínculo, ele busca saber qual foi a forma de ingresso desse gestor na gestão da escola, né? Então, é um formulário bastante importante e bastante utilizado, tá? O terceiro formulário é o formulário de turma. Então, o usuário da escola declarou todos os dados da escola. Uma observação importante, tá, pessoal, principalmente no formulário de escola. Muitos dados do censo escolar são dados que a gente chama de dados carregáveis. São dados que, como o próprio nome sugere, ele vem carregado da coleta anterior. Exemplo, eu vou iniciar o censo 2025 agora em maio. Para que o usuário não tenha o trabalho de todo ano declarar todas as informações da escola, que são 3 páginas extensas, alguns dados ele já vem carregado, como nome, endereço, dados que o INEP entende que não tem uma mudança todo ano. Eu não mudo de endereço todo ano, eu não mudo de tipo de esgotamento sanitário todo ano. Possa ter uma mudança, mas não é uma mudança tão frequente. Ele já vem carregado. Por que eu quis chamar a atenção para os dados carregáveis? Muitos erros de censo escolar a gente percebe que ocorrem porque, justamente por estar carregado ali, alguns usuários, não generalizando, nunca entendo a minha fala como generalizando algo, tá? Às vezes por uma desatenção momentânea, enfim, não cuidou de atualizar um dado carregável. Como eu falei, nem todo ano eu mudo, mas às vezes eu posso mudar, por exemplo, um telefone da escola, eu posso mudar o endereço, sim. Então é importante que, mesmo esses dados que já vêm preenchidos para vocês, para facilitar a vida de vocês, vocês tenham uma atenção e um carinho com eles para que não gere erro futuro, tá? Retomando ao cadastro de turma, então, feito declarado os campos de escola, ou atualizado, declarado gestor, eu vou declarar todas as turmas da escola. E ali, todas as informações necessárias. Nome da turma, o horário de funcionamento, o tipo de atendimento, as áreas ou componentes curriculares daquela turma, crio todas as turmas da escola. Tem opção de remanejamento para facilitar a vida de vocês, remanejado do 24, pegar o exemplo, eu vou sempre remeter como exemplo o 25, tá? Pegar o 24 e trazer para o censo 25 para facilitar, então, para não ter que todo ano criar todas as turmas. Novamente, quando tanto nos dados carregáveis quanto no remanejamento, cuidar, porque às vezes pode ter um dado que mudou de um ano para o outro, para não repercutir em erro futuro. Feitas as turmas, o próximo passo, eu devo cadastrar os profissionais daquelas turmas. Então, cadastrar ou puxar, né, muitos profissionais já atuam no magistério há algum tempo, então eles já têm um cadastro no sistema Educação. Eu não vou precisar cadastrar novamente. Eu só tenho que pesquisar, localizar e vincular a minha turma. Salvo exceção de professor que está entrando pela primeira vez no censo escolar, você vai ter que cadastrar. A pesquisa por esse profissional, ela é feita via CPF, então não há risco de eu duplicar cadastro, porque ele está atrelado ao CPF, eu não consigo cadastrar mais de um CPF no sistema Educação. Então, eu faço todas as pesquisas dos meus professores e atrelo as respectivas turmas. Ali tem dados de identificação dele, né? Identificação, dados de área de residência, dados de escolarização e dados de vínculo, que é a turma que ele leciona, os componentes curriculares que ele leciona. E, por fim, o aluno, da mesma forma, pesquiso os alunos, identifico o aluno que eu quero, cuidem bastante, a gente tem muitíssimos casos de homônimos no censo escolar. Então, um aluno que tem um nome um pouco mais comum, cuidem para ver se de fato é aquele aluno, como é que eu posso cuidar, como é que eu posso fazer essa verificação? Data de nascimento, filiação 1, filiação 2, porque às vezes o nome do aluno é o mesmo, mas aí tu vai olhar, não, esse aluno não é meu porque ele não nasceu no local tal, esse pai, essa mãe eu não reconheço como pai e mãe desse aluno, então procurem o aluno de vocês corretamente. Façam também a vinculação na respectiva turma ou turmas, quando o aluno frequenta mais de uma. Às vezes ele está na escolarização num período, na atividade complementar no outro, lembrando que tem que ser sempre o aluno
o mesmo aluno nas duas turmas dele, tá? Não dupliquem esse aluno, porque senão vocês vão perder depois recursos à frente. Então, só voltar aqui rapidinho, explicar, retomar por que esse processo é tão longo, né? É uma coleta que inicia em maio, depois vocês vão ver melhor ali na figura que eu trago. Ela começa em maio e ela vai até novembro, ali mais ou menos. Isso no sistema Educacenso. Quando a gente pensa que a última ação é a justificativa dos relatórios, que eu vou falar mais à frente, a coleta do censo escolar vai iniciar em maio, da matrícula inicial vai finalizar só em janeiro do ano seguinte. Por isso que é a etapa mais, em relação à quantidade de tempo, é a maior etapa que a gente tem no censo escolar, e é que coleta a maior quantidade de dados também. A situação do aluno é a segunda etapa do censo escolar. Então, eu fiz toda aquela primeira etapa, terminou o ano letivo, ok, eu preciso saber qual foi a realidade desse aluno ao término do ano letivo. O nome dessa etapa, situação do aluno, ela não é à toa, ela, de fato, só vai lidar com dados de aluno, diferente daquela primeira etapa que lidou com escola, turma, profissional escolar, essa lida única e exclusivamente com o aluno. E somente também na declaração do que aconteceu com ele ao término do ano letivo. É um aluno que teve um movimento, ou seja, ele transferiu, ele deixou de frequentar, ele faleceu, ou é um aluno que teve um rendimento, ou seja, ele aprovou ou reprovou. Somente isso vocês conseguem fazer nessa etapa da situação do aluno, tá, pessoal? Também é bastante comum a gente receber perguntas. Eu percebi que o nome do aluno está errado, eu consigo alterar nessa etapa? Não. Nada em relação a cadastro é feito nessa etapa, tá? Essa etapa é única e exclusivamente para declarar movimento e rendimento dos alunos declarados na matrícula inicial. Outra questão importante em relação à situação do aluno é de que só participa da segunda etapa do censo escolar os alunos que participaram da primeira etapa. Então, a segunda etapa a primeira etapa é condição para que um aluno participe da segunda etapa, tá? Vocês estão lembrados que eu falei do módulo confirmação de matrícula? Alunos que estavam duplicados na escola de vocês, numa escola de São Paulo, por algum motivo vocês não entraram no módulo, não confirmaram esse aluno para vocês, o INEP chegou em dezembro, quando fez a verificação do banco, retirou esse aluno, porque ele entende assim, o aluno está aqui em São Paulo, ninguém manifestou, ele pega e retira o aluno, porque até por conta de repasse de recursos, não vou repassar recursos indevidos, porque alguém ia receber recurso indevido, então, assim, ele deu a possibilidade de manifestação, ninguém manifestou, esse aluno é desconsiderado da escola de vocês. Aí é muito comum, agora, na situação do aluno, a gente receber escola independente, não, escola estadual, escola municipal, escola privada. Eu declarei a fulana de tal lá na matrícula inicial, agora não estou localizando essa aluna para declarar o rendimento dela. A gente vai investigar e percebe que essa aluna estava lá no módulo de confirmação de matrícula, o INEP retirou porque a escola não manifestou, então ela não tem como agora puxar essa aluna de volta para dar o rendimento ou o movimento dela. Por isso que eu falei, só participa da segunda etapa alunos que estiveram na escola, em alguma escola, não na de vocês necessariamente, em alguma escola na primeira etapa, tá? Regra. Então, rendimento nada mais é do que o resultado obtido pelo aluno que estava matriculado e frequente na escola no término do ano letivo. Então, eu tenho duas condições, ou o aluno aprovou, ou o aluno reprovou. Aqui eu não trouxe o conceito, tá, pessoal? Porque é um conceito bastante conhecido de vocês, o que é um aluno reprovado, o que é um aluno aprovado. Ainda assim, tem tudo depois nos documentos do INEP, né? E uma outra condição é o movimento, que compreende, então, a mudança do vínculo do aluno depois da data referência. Lembrem, então, como eu falei, a primeira etapa do censo escolar, eu preciso sempre me remeter à data referência. Fechadinho, pessoal. Não, nem para mais, nem para menos. O aluninho chegou ali na segunda-feira, que antecede a última quarta-feira do mês de maio, vocês declaram. Se o aluno saiu 2 dias antes da referência, não declarem, porque ele não era mais de vocês. Então, todos esses alunos que estavam na data de referência de vocês foram declarados na matrícula inicial. Só que o que acontece? Depois da última quarta-feira do mês de maio, é vida na escola. Tem muita coisa acontecendo ainda. A gente tem todo o segundo semestre acontecendo. Então, é muito comum a escola receber aluno,
a escola transferir aluno, a escola ter um aluno que estava frequentando e por algum motivo deixou de frequentar. Eu posso ter caso, infelizmente, ter casos de alunos falecidos, então eu preciso declarar essa situação também. Eu tenho os aprovados, tenho reprova, tenho aquele que saiu, eu transfiro, tenho aquele... Aqui é muito importante também, pessoal, o conceito do INEP de transferido deixou de frequentar. Não só do INEP, né? É o nosso conceito do dia a dia, mas só para deixar uma marcação bem clara, para não confundir. Transferido, por óbvio, é aquele aluno que manifestou, que a família foi na escola, manifestou, solicitou a transferência, solicitou a documentação de transferência, então ele formalizou essa saída da escola. O deixou de frequentar, o aluno simplesmente passa a não mais frequentar a escola sem nenhuma manifestação da família, vocês não sabem para onde esse aluno foi, não teve, então, uma oficialização dessa saída, tá? Outras situações também que ocorrem é o sem movimentação, curso em andamento e os alunos concluintes. Chamo muito a atenção de vocês para o sem movimentação, que é muito relacionado à rede, à dependência administrativa municipal. A gente não tem, basicamente, educação infantil no estado, a gente tem um caso só, que é a escola da polícia, que ela tem ainda um CI, mas, de regra, assim, nenhuma escola do estado possui educação infantil. Então, a educação infantil está muito com vocês, rede municipal, e com as escolas privadas. Então, assim, na educação infantil, a gente não tem a condição de aprovado e reprovado. O aluno aprova ou reprova na educação infantil. Então, para efeitos de censo escolar, o que vocês têm que fazer se o aluno foi declarado por vocês na data de referência e permaneceu no censo até o término do ano letivo. Então, se esse aluno não transferiu, não deixou de frequentar e não é um aluno falecido, a única opção que sobra para vocês é sem movimentação. E é justamente isso, tá, pessoal? Na educação infantil, o aluno que concluiu o ano com vocês, vocês precisam declarar a condição de sem movimentação. Ele não movimentou da escola de vocês durante o ano letivo relacionado àquele censo escolar. O curso em andamento está atrelado à educação de jovens e adultos, à educação profissional, que é quando o aluno é uma estrutura diferente, né? Às vezes por módulos, por fases. Ele não conclui aquela etapa, então a escola declara o curso como em andamento, o aluno ainda vai cumprir alguns módulos para ter, de fato, a certificação. O concluinte, ele está atrelado ao aprovado das séries finais, tá? Do 9º ano do ensino fundamental, do 3ª ou 4ª série do ensino médio, que é o aluno que, além de aprovar, ele concluiu aquela modalidade. Então, assim, o concluinte, ele só aparece nas turmas finais, tá? 9º ano do fundamental, 3ª e 4ª série do ensino médio. Alguns usos dos dados do censo escolar, alguns, pessoal, porque tem outros, mas eu trouxe só alguns que o INEP nos pede para esclarecer. Então, os dados do censo escolar. Desculpa, findamos, então, a primeira etapa, a segunda etapa, eu entro na questão do uso desses dados, que vocês arduamente declaram ali, com muita responsabilidade, com muitas conferências, com muito carinho, vou puxar até para carinho, porque tem que ter muito carinho para declarar os dados, por conta do que ele repercute depois. Então, ele vem repercutir em Fundeb, ele vem repercutir no Plano Nacional de Alimentação Escolar, repercute no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no Programa do Livro Didático. Então, pensem só que tudo que vocês declaram ali no pesquisa nacional, só que a gente vai desagregando até chegar na escola. Então, tudo que vocês declaram ali no contexto escola, ele repercute nos recursos do Estado, do município, do Estado. Então, muita atenção na declaração. Eles também subsidiarão o IDEB, eles subsidiarão o acompanhamento dos planos, aqui eu trouxe nacional, mas do plano estadual, do plano municipal. Aqui eu trouxe o SAEB, como eu já tinha falado anteriormente. Aqui eu cito ICMS Educação, que é algo mais recente, mas que vocês já estão bastante ligados, porque o que se declara no censo escolar vai repercutir ali. As avaliações em âmbito estadual, como eu falei, Alfabetiza-C, depois virá sistema também, então os dados do censo escolar serão utilizados para isso também. E sem contar, pessoal, às vezes a gente fica muito preso à questão do recurso financeiro, que, por óbvio, é muito importante, até porque as redes precisam funcionar, né?
mas eu sempre gosto muito de atrelar também a questão da estatística. Eu insisto na questão da estatística, porque, assim, a estatística, ela vai necessariamente, mesmo a gente pensa em estatística, ela vai acabar caindo no recurso, porque o recurso vem da estatística. Então, eu preciso ter um censo muito bem coletado para que ele repercuta em estatísticas fidedignas da realidade do meu município, e isso vai me trazer o recurso devido. Então, sempre alguém pensa, preocupado com repasse de recursos, eu sempre falo, gente, retratem a realidade de vocês, retratem a realidade de vocês bem retratada, que isso, assim, a consequência virá. O repasse de recursos tem que ser devido. Então, nem aluno a mais, nem aluno a menos, aquilo que de fato é meu daquela data referência, nenhuma estrutura a mais, nenhuma estrutura a menos, respeitando toda a questão da fidedignidade da coleta, ela vai repercutir depois de forma positiva para o repasse de recursos. Ok, então, temos toda essa dinâmica, né, de censo escolar, precisamos declarar, coleta puxada, porque ela é uma coleta puxada, ela é complexa, ela é extremamente grande, a gente lida com mais de 400 campos de coleta. E em que local eu declaro esse censo escolar, né? Desde 2007 ou 2006, né, quando a gente começa a declarar os alunos para, de fato, o sistema informatizado entra no ar em 2007, o censo ele é declarado através do sistema EducaCenso. Anteriormente eram os caderninhos, né, era algo muito mais manual, depois digitado e encaminhado ao INEP. Mas desde 2007, então, via sistema EducaCenso, que é um sistema informatizado, sistema web, um sistema que ali naquela segunda parte aqui do texto, que eu não vou ler tudo, mas vou deixar para vocês, ele é interessante porque ele permite ao usuário da escola, principalmente o da escola, às vezes não tanto o usuário da Secretaria Municipal, mas o da escola, ele permite que você avaliar em tempo real qual a consistência das informações prestadas. Então, a gente fica até bastante triste, assim, quando percebe uma rede que teve um prejuízo financeiro por causa de dados de censo escolar, quando a gente lembra que nós tivemos tanto tempo para declarar, tanto tempo para analisar os dados, para evitar esses erros, mas, lógico, acontece, mas a gente tem que minimizar erros no sistema erros na coleta do censo escolar. E os relatórios do sistema EducaCenso são fundamentais para essa atividade de qualificar o dado, tá? Então, aqui eu trouxe só a título de ilustração, enfim, para quem coleta censo escolar, conhece muitíssimo essa telinha, porque é o dia a dia de vocês, mas aqui é a tela do sistema EducaCenso, é um sistema que ele só pode ser acessado por pessoas diretamente relacionadas ao censo escolar, tá? Então, vou pegar a escola aqui como exemplo, tá? Até ano passado, eu tinha uma colega que declarava o censo escolar, ela removeu da escola, enfim, esse ano ela não vai mais declarar o censo escolar. É obrigação da gestão da escola e daquela pessoa que foi delegada a responsabilidade do censo escolar pelo gestor, verificar os usuários do sistema EducaCenso e excluir o vínculo dessa pessoa que não está mais atuando na escola, no censo escolar, do sistema EducaCenso, por conta de que é um sistema que trata de dados sigilosos, é um sistema que repercute em repasse de recursos, então, só pode ter acesso a esse sistema quem, de fato, está executando a coleta. Não está executando a coleta, já executou, não executa mais, retire essa pessoa do sistema, tá, pessoal? Isso é extremamente importante, isso vai evitar depois problemas futuros, e é responsabilidade de vocês. Tipo, se der algum problema futuro, vocês responderão, porque vocês tinham acesso para essa exclusão de usuário. Se vocês não têm acesso à exclusão de usuário, vocês precisam remeter, vocês que são escola, ao coordenador municipal do censo escolar de vocês, e os coordenadores municipais, se tiver alguma dificuldade também, é responsabilidade de vocês, mas se tiver alguma dificuldade, precisa se remeter ao coordenador na respectiva CRE, né, onde o município de vocês está atrelado. Há duas formas de declarar o censo escolar no sistema EducaCenso. O sistema é único, mas ele me permite duas possibilidades de declaração. A primeira é uma declaração manual, significa que que o usuário, iniciada a coleta do censo escolar, ele vai acessar aquele sistema que eu acabei de mostrar a telinha para vocês,
login, CPF e senha, acesse e comece a declarar manualmente os dados do censo escolar. O sistema EducaCenso, ele possibilita uma segunda opção de declaração, que é via migração de dados. A migração de dados, ela só é possível para as escolas ou redes de ensino que possuem um sistema próprio de coleta, de gestão de dados. Por exemplo, o município tem um sistema de gestão das escolas municipais. Se esse sistema, o sistema EducaCenso, ele permite a importação desse sistema de vocês, um sistema próprio, para o sistema EducaCenso, mas, lógico, não é uma coisa assim, varinha mágica, né? Existe um layout pré-estabelecido pelo INEP, o sistema de vocês, o sistema próprio, precisa estar adequado a esse layout para que possibilite migrar o dado de um sistema para o outro. Então, minimamente, obviamente, todos os dados declarados no censo têm que ter no sistema de vocês e adequar-se a esse sistema. Ele facilita nesse sentido, de que eu não preciso ir lá manualmente declarar todos os dados do sistema de censo. Mas ele também não é um processo fácil até ele estar de fato consolidado, tá, gente? Ele é um facilitador quando o sistema de vocês já está tudo ok, tudo redondinho com o sistema de EducaCenso. Aí sim ele facilita. A título só de curiosidade, na última coleta do Censo Escolar 2025, nós tivemos vou pegar só a rede, só as escolas migradoras municipais, tá? Nós tivemos 1.340 escolas municipais migrando, utilizando essa segunda opção do sistema EducaCenso, ou seja, são escolas que utilizaram o sistema próprio, ou redes, né, para migrar. Então, foram 1.340 escolas migradoras da rede municipal, que corresponde a 31,45% da coleta. Também a título de exemplo, assim, a rede estadual, né, aqui a nossa rede estadual, nós, desde 2015, já migramos 100% as escolas para o sistema EducaCenso. Prazos, demandas e responsabilidades. Para as demandas e responsabilidades, eu vou me remeter àquela portaria anual. Lembra quando eu apresentei para vocês a tela da fundamentação legal? Eu trouxe também que existe portarias publicadas anualmente, que é aquela portaria que vai estar mais juntinha de vocês, porque ela é extremamente importante por causa dos prazos de coleta. Não que vocês não saibam por outros meios, que a gente sempre está demandando para as nossas coordenações regionais, e elas estão sempre avisando vocês dos prazos. Então, mas, de qualquer forma, eu trago como exemplo a portaria 181, de 15 de maio de 2024. Essa portaria, então, ela definiu o cronograma e os responsáveis pelas atividades do Censo Escolar da Educação Básica agora em 2024, que passou, entre aspas, né, porque já passou pela primeira etapa e estamos, neste momento, declarando a situação do aluno 2024. Então, por que eu trouxe a portaria? Porque quando eu falo de prazos de censo escolar, vocês não encontrarão os prazos de censo escolar naquelas outros textos legais. Vocês encontrarão, justamente porque, assim, vou voltar à data referência. Como o censo escolar é baseado na última quarta-feira do mês de maio, cada ano a gente tem uma data diferente da censo escolar. Esse ano, se eu não me engano, foi 29 de maio, que passou. Agora, censo 25 será 28 de maio. Então, o INEP sempre parte daquele data para poder desmembrar as demais. Aqui, eu acho que isso aqui vai ficar pequeno para vocês, tá, pessoal? Mas esse material vai depois para vocês. Em qualquer fala que vocês tiverem a oportunidade de estar comigo, é até uma coisa bem insistente, até quase uma marca minha, eu sempre trago essa imagem. Por que eu gosto de trazer essa imagem? Para que a gente desmistifique a ideia, ainda bem que é antiga, mas às vezes ela ressurge, de que censo escolar a galera atrela muito a última quarta-feira do mês de maio, a censo escolar acontece uma vez no ano, em um dia do ano. Para quem conhece minimamente censo escolar, sabe que seria impossível eu coletar em um dia. Talvez coletar, sim, com muita atenção, mas tem toda uma série de fases depois da coleta, inclusive uma extremamente importante, que é a conferência dos relatórios, né? Então, eu gosto de trazer também para que vocês se percebam nesse processo, porque também, às vezes, a escola não está em todo momento com o sistema aberto, então ela, às vezes, não percebe
que o censo escolar está o ano todo na ativa. Assim, quem está em coordenações de censo, tanto estadual, municipal, regional, sabe que o censo ele não para. Então, o pontapé inicial é a última quarta-feira do mês de maio, como eu falei, além de data referência, é o dia que o sistema ele é aberto. Então, aqui começam geralmente os testes de importação. E, na verdade, para quem migra, pessoal, esse censo ele até começa extraoficial antes da data referência, porque as escolas, vou pegar a rede municipal X, ela está fazendo os testes de importação do sistema dela para o sistema EducaCenso, para ver se aquele layout está adequado, porque cada ano que o INEP acrescenta um campo, retira um campo, acrescenta uma opção, troca o nome de um campo, o layout ele é modificado. Então, todo ano a gente tem um novo layout com modificações. Então, todo ano quem migra precisa ajustar o sistema próprio. Então, ele até acaba que, para quem migra, o censo começa antes da data referência, extraoficialmente, tá? Em preparação. Então, o sistema é aberto na última quarta-feira do mês de maio, aí a escola vai maio, junho, julho, até o dia 31, para coletar os dados do censo escolar. Então, nós temos um pouco mais de 2 meses de coleta de censo escolar. Em agosto, geralmente, o sistema ele está fechado, ele está fechado e o INEP começa a fazer as verificações internas no que foi declarado no censo escolar. Ele faz as verificações, chega ali por setembro, ele abre para o período de retificação. O período de retificação é extremamente importante para que eu qualifique os dados. Novamente, via de regra, eu imagino que as escolas declararam todos os seus dados durante os mais de 60 dias da coleta. O período de retificação ele abre por 30 dias, esse é 30 dias fechadinho mesmo, tá, pessoal? O outro, a depender da data de referência, dá 63, 64, enfim. Período de retificação são 30 dias e 30 dias corridos, né? Então, quando a gente pensa em dias úteis, são menos. Então, ele ocorre em volta. Eu nunca consigo precisar para vocês quando o período de retificação vai iniciar. Porque a própria portaria do INEP, ele determina somente o cronograma da coleta. Do dia 28 por exemplo, esse ano vai ser 28 de maio a 31 de julho. O período de retificação, o INEP não consegue precisar quando começa, a gente sabe que vai ser ali por volta de setembro. Eu não consigo precisar exatamente o dia, vai ser dia 10, dia 11, dia 12, porque isso vai depender da publicação no Diário Oficial da União. O INEP, além de averiguar os dados nesse momento de sistema fechado, ele publica a mesma portaria que ele vai publicar lá em dezembro, que aí é uma portaria consolidada, ele publica em setembro uma portaria preliminar dos dados do censo escolar. Então, como isso sai do INEP, vai para a imprensa oficial, para a publicação, ele só conta a partir da publicação, então o INEP não consegue precisar. Mas, enfim, a partir do momento que é publicado, a publicação do Diário Oficial também é o start para a reabertura do sistema. Publicada a portaria preliminar, começa a contar os 30 dias de coleta, os 30 dias do período de retificação. Aqui eu faço um apelo principalmente aos gestores municipais, aos secretários municipais de educação, que analisem, não deixem de lado a análise da publicação preliminar do censo escolar. Porque ali é uma chance que vocês têm para perceber eventuais equívocos, eventuais matrículas a menos, a mais, enfim, identificar erros, para que vocês possam fazer o ajuste durante o período de retificação. Porque depois de publicado em dezembro, infelizmente não tem como voltar e corrigir inconsistências. Então, vocês tiveram, eu vou arredondar para 60 dias, até mais, mas eu vou arredondar para 60 dias de coleta, mais 30 dias de retificação, foram 90 dias de sistema aberto. Então, assim, aproveitem os momentos, cumpram rigorosamente o motivo para cada momento e façam uma coleta de censo bem feito, porque aí, no fim, tudo flui bem. Eu tenho estatísticas consolidadas fidedignas, que, consequentemente, vai repercutir em repasse de recursos devidos à minha rede, à minha escola. Em terminado o período de retificação, o INEP abre um outro período, aí aqui, escolas, eu não me remeto a vocês, porque vocês não têm acesso mais ao sistema, tá? Depois do período de retificação, emendado ao período de retificação, o INEP abre mais 10 dias, esse exclusivo para o perfil municipal.
É mais uma chance, além dos 90, para que, caso o município perceba algum erro de declaração, ele consiga fazer ajustes ainda. Mas, como eu falei, a escola não tem mais acesso. Aqui dá uma quebra. Lembra que eu falei que quem declara dado é a escola. Nós, coordenação estadual, regional e coordenações municipais, nós coordenamos a pesquisa. A gente não entra lá e fica declarando dado por escola, tá? Aqui é o único momento, durante 10 dias, que existe uma quebra nessa regra, porque a escola não tem mais acesso e o INEP abre para o perfil municipal ter acesso, sim. Uma dica, porque nós, coordenação estadual, também temos, uma dica aos coordenadores municipais e aos secretários municipais de educação, que se porventura identificarem algum erro, conversem com a escola, peça documentado, né, um ofício, documentos que amparem vocês e façam uma correção aí no perfil do coordenador municipal do centro escolar. Mas, novamente, se amparem de documentos da escola, tá? Porque se depois tiver qualquer problema, vocês estão amparados por uma documentação oficial da escola que solicitou o ajuste. Nesse momento também, voltando só rapidinho, agosto, setembro, que eu esqueci de mencionar, a gente também tem aquele período que eu falei para vocês, que são as verificações em loco. Então, qualquer um dos 295 municípios de Santa Catarina podem, durante esse período, receber a visita da equipe do INEP, geralmente 3 técnicos, para chegar lá na mão, com tudo que vocês declararam, para ver se vocês têm condições, via documentação, de comprovar o que vocês declararam. O que tiver em desacordo com a realidade, vai ter que ser retirado da coleta, porque isso não pode, porque isso vai repercutir num recurso que não é devido para a escola. Módulo de confirmação de matrícula, que é aquele que eu falo que algumas escolas acabam perdendo alunos porque não se atentam a ele reabre lá com volta de novembro durante 10 dias, aí aqui a escola volta a ter acesso. Ela não tem mais acesso ali, eu estou imaginando mentalmente ali o sistema de educação. Ela não tem mais acesso ao formulário de escola, turma, aluno, profissional escolar, gestor. A única aba que vai estar disponível é a aba de nome, confirmação de matrícula, que é aquela que ela tem que manifestar que o aluno é dela, ou não, né? Se o aluno não for dela, ela manifesta o contrário, o aluno não é dela. Mas, novamente, é um período extremamente importante, porque dali o aluno que o aluno que era de vocês e não foi manifestado por vocês, o INEP vai retirar da base, vocês vão perder recurso deles, vocês terão uma estatística falha, e lá na situação do aluno, na hora que vocês quiserem dar o movimento ou o rendimento desse aluno, esse aluno não vai mais aparecer para vocês. O módulo, ele reabre ali por 10 dias em novembro, mas eu preciso registrar para vocês que ele está aberto desde maio, tá? Ele fica aberto na coleta, ele fica aberto na retificação, para vocês perceberem a importância daquela portaria e a importância desse módulo, além dos 90 dias, é o único aba do sistema que ganha mais 10 dias para ajustes, tá? Dezembro e janeiro, acham que estão livres de censo escolar? Vocês não estão livres de censo escolar, porque a gente ainda tem as justificativas o que são as justificativas? Para quem trabalha com censo escolar, tanto na escola quanto nas coordenações municipais, conhecem muito bem que o censo escolar, ele além dos relatórios que existem no sistema Educacenso, ele é amparado por uma série de relatórios que o INEP disponibiliza ao longo da coleta. Na última coleta, numa última contagem minha, eram 54 tipos de relatórios. Tudo isso, pessoal, é o INEP tentando te dar elementos, INEP Coordenação Nacional, tá? Ele te dá instrumentos para que você faça uma boa coleta. Então, são 54 relatórios extra, fora do sistema, fora todos os relatórios do sistema, fora o módulo de confirmação de matrícula, para que vocês, para minimizar erros, né? Então, mas, terminada a coleta, as ocorrências que ficarem nos relatórios, o INEP vai perguntar para vocês, ok, eu te disponibilizei esses relatórios durante toda a coleta, você não fez a correção, eu preciso que você me justifique por quê. Pode ser a realidade da escola. Então, vocês vão justificar, eu não fiz a correção desse campo porque era a realidade da escola. Mas, quando é erro, o INEP quer saber por quê, que durante todas as oportunidades que eu te dei, durante os 90 dias de sistema aberto, por que não foi feita a correção? Então, entre dezembro e janeiro, esse ano a gente foi até o dia 27 de janeiro, se não me engano, com a justificativa de censo escolar. Então, novamente, eu trago esse movimento, porque vocês perceberam que a gente começou lá em maio, e
28 de janeiro, a gente terminou, eu considero, coleta sacramentada com a justificativa enviada ao INEP, porque essa justificativa a gente solicita para vocês, por intermédio das coordenações regionais, depois isso retorna das 38 coordenações regionais, a gente monta uma justificativa única, justificativa de Santa Catarina e encaminha ao INEP. Então, eu considero a matrícula inicial finalizada quando eu envio lá no final de janeiro o último ofício de coleta. 28 de janeiro, eu falei para vocês, nós caminhamos ao INEP. No dia 3 de fevereiro, ou seja, semana seguinte, já iniciou a segunda etapa do censo escolar. Então, novamente, percebam o movimento. E essa coleta vai até o dia 15 de abril. E aí, 28 de maio, já vai começar o censo 25. Então, é o ano todo de censo escolar. Vou chamar a atenção aqui para a situação do aluno, que é o momento em que nós estamos agora. Então, nós iniciamos no dia 3 de fevereiro e fomos até o dia 14 de março, com a coleta da situação do aluno, que é aquele movimento e rendimento, né, que eu apresentei para vocês há pouco. Estamos no momento de sistema fechado, então o INEP está fazendo a apuração dos dados. Diferente da matrícula inicial, na situação do aluno não existe publicação em portaria, em Diário Oficial da União, tá? Que não tem matrículas. Toda a divulgação está dentro do sistema Educacenso, tá? Então, quando o sistema Educacenso reabrir, vocês verifiquem os relatórios e façam as correções devidas. Se não tiver correção a fazer, melhor ainda, significa que a minha coleta foi jóia. Se tiver alguma correção para fazer, vocês terão um período bem menor. Percebam que a coleta da situação do aluno já foi bem menor que a da matrícula, né? Foi um pouco mais, acho que deu uns 40 dias, enfim. Contra os 60. E o período de retificação, que na matrícula inicial são 30, no período de retificação apenas 15 dias, tá? Então, do dia 1º de abril ao 1º a 15 de abril, vocês terão a oportunidade de qualificar os dados da situação do aluno. Após 15 de abril, não se faz mais nenhum ajuste no sistema, considera-se dados oficiais do censo com a situação do aluno. Aí sim, com o término da situação do aluno, a gente pode entender que finalizamos no todo o censo escolar 2024. Falei dos prazos, né, das demandas e agora das responsabilidades. Aqui também não farei uma leitura atenta, até por avançada hora. Prefiro deixar para eventuais questionamentos. E eu quero rever os rostinhos de vocês. Mas aqui eu trago para deixar registrado para que vocês levem esse material depois. O INEP tem a responsabilidade, né, enquanto coordenação nacional de pesquisa, tanto fazer toda aquela questão de disponibilização de cronograma, de abrir o sistema Educacenso, de estabelecer os mecanismos de controle de qualidade. Então, tudo que é censo escolar, um conceito, um cronograma, é coordenação nacional da pesquisa, tá? A gente não está na nossa mão fazer nenhum tipo de modificação nesse sentido. Aos gestores do Sistema Estadual e Municipal de Educação, aqui eu dialogo, então, com os secretários municipais, enfim, com os coordenadores municipais, eles têm essa responsabilidade de treinar os agentes que coordenarão o processo, a pesquisa no âmbito do município. Então, treinar, coordenar, acompanhar, orientar, responsabilizar-se solidariamente pelos dados declarados. Porque por mais que não sejam vocês os declarantes, tanto coordenador municipal de censo quanto secretário municipal de educação, vocês não declaram efetivamente os dados, mas vocês respondem solidariamente ao dado que está sendo declarado. Justamente por essa responsabilidade de acompanhamento da pesquisa. Dirigentes de escola, então, para quem é de escola que está aqui, novamente eu falo que a coleta do censo escolar é responsabilidade do diretor da escola, e não sou eu, Débora, falando, são as legislações do INEP da pesquisa falando. Entretanto, é muito comum que o diretor da escola ele delegue essa atribuição a alguém, um secretário, eu não sei os termos que são utilizados na rede municipal, secretários, enfim, alguém do administrativo, das secretarias, mas, mesmo o diretor delegando essa responsabilidade, ele continua sendo responsável pela pesquisa censo escolar, porque o censo escolar é uma das atribuições que ele tem enquanto diretor de escola, né? Então, ele segue sendo responsável e ele precisa acompanhar, mesmo que ele delegue, ele tem que acompanhar isso. Um parêntese bastante importante para aquele usuário que, de fato, declare sempre ao Educacenso aquilo que você consiga comprovar via documento, tá? Então, é o aluno, é o gestor, é o diretor, vocês precisam, se o INEP chegar
na escola de vocês para fazer a verificação no laudo, vocês precisam ter a documentação, não necessariamente física, né? Hoje em dia vocês estão muito dentro do sistema, mas precisam comprovar que aquele aluno que eu declarei, que aquele professor, que aquela turma, que aquele gestor, tudo isso existia na data de referência do censo escolar. Então, se amparem a documentação. Aqui, como a fala era para a rede municipal, ali eu trago em linhas gerais, mas aqui eu trago uma contribuição de um documento que o INEP elaborou em 2018, que é focado em gestores municipais. Eu trago aqui de forma mais detalhada as responsabilidades de vocês. Novamente, responsabilizar solidariamente pela exatidão dos dados declarados, pelas escolas da rede municipal. Trago também o que eu fiz, fala agora há pouco. Confiram os dados preliminares do censo escolar, não deixem a conferência só para a publicação lá de dezembro, porque diferente da publicação de dezembro, a publicação de setembro me permite ter ainda um tempo hábil para correção, então se atentem a isso, respeitem o cronograma. A gente recebe, às vezes, até agora na situação do aluno numa escola privada, eu acho, ligou para nós, porque ela não ia conseguir terminar o censo até o dia 14 de março, se a gente podia dar mais uma semana para ela. Não, gente, como eu falei, toda a questão de organização da coleta não nos cabe à coordenação nacional, então a gente não tem nenhum tipo de possibilidade de ajustes para ajudar vocês nesse sentido. Então, respeitem os cronogramas. Zelar pela não duplicidade de aluno. Aqui, de novo, ele faz referência à portaria 235, que é aquela do módulo. Então, cuidado com as duplicidades, cuidado para não perder aluno. Auxiliar a escola, que eu não sei, não lembro agora, não fiz essa estatística, não pesquei, mas escolas que, porventura, não têm a internet, é responsabilidade das secretarias municipais auxiliarem o preenchimento, porque o censo, independente se a escola tem internet ou não, o censo é via sistema informatizado na web. Então, se a escola não tem condições de fazer, a Secretaria Municipal é obrigada a fazer esse censo por ela. Capacitar os técnicos das escolas. Então, vocês, além de receber os treinamentos das coordenações regionais, vocês precisam treinar as escolas de vocês. Aí, aqui vai da organização de cada um. Alguns podem treinar, alguns fazem visitas pontuais às escolas, outros chamam para reuniões. Isso, às vezes, até depende do porte da rede, né? Se é uma rede menor ou se é uma rede maior, você vai administrar o censo de maneiras diferentes, a depender do porte da rede. Aqui eu trago a divulgação dos dados do censo escolar, alguns locais, tá, gente? Alguns locais que vocês consigam visualizar o que vocês declararam. O primeiro é o próprio Sistema Educacenso. Aqui, durante coleta em curso, para fazer a gestão dessa pesquisa, para identificar falhas e melhorar. Então, no próprio Sistema Educacenso, ele tem uma série de relatórios de gestão. Quando eu digo de gestão, é que não são relatórios consolidados, tá, pessoal? São relatórios que ajudarão vocês a gerenciar a pesquisa e a melhorar os dados. Lembrando que no Sistema Educacenso, aquela última frase ali é extremamente importante, somente os usuários cadastrados podem realizar acesso, né? Então, não é um sistema que pode ser liberado para qualquer pessoa, ele é muito, pelo contrário, o INEP tem feito pesquisas, campanhas cada vez maiores de concentrar o acesso ao sistema de educação somente para aquela pessoa realmente que tem alguma relação com a pesquisa. Publicação do Diário Oficial da União, eu acabo me repetindo em algumas falas, mas é para marcar. Publicação do Diário Oficial, ali são divulgados, ali é só divulgação de matrícula, tá, pessoal? É uma publicação muito seca, é uma publicação que traz estado, município, rede municipal, rede estadual, aí por município, né, vem trazendo os 295 municípios de Santa Catarina, ele traz no rural e no urbano, e vai trazendo por modalidades, mas é seco, são só quantitativas de matrícula, ele não desagrega para outras coisas. Sinopses estatísticas, isso que está alocado no site do INEP, são materiais de consulta das estatísticas educacionais, ali mais desagregado. Catálogo de escolas, também fruto da pesquisa censo escolar, lá também fruto
Do formulário de escola, ele reúne, então, endereço, telefone, informações de oferta das escolas brasileiras. É um sistema bem interessante, assim, ele é muito pontual, realmente, assim, só mais para endereço e tudo mais, para tipo de oferta, não é uma coisa que traz grandes indicadores, mas ele é bem tranquilo de utilizar, não sei se conhecem, vale a pena uma consulta, mesmo que não seja dia a dia, mas para que saibam que existe. Os microdados, aí ele permite, de fato, acessar todo o acervo da coleta, né? Isso também está alocado no portal do INEP, então ele vem desagregando todos os dados, a exceção que ele faz são os dados individualizados de aluno profissional, porque, principalmente na questão de endereço da escola, se não me engano, porque são dados que a lei de proteção de dados rege, né? Então a gente não pode divulgar dados individualizados de aluno, mas no mais, quando a gente pensa em quantitativo, o acervo de dados do censo escolar é grandioso, ele é gigante e ele está acessível à consulta. O outro é a consulta matrícula, ele apresenta o quantitativo de matrículas declaradas anualmente no censo, ele faz um comparativo com o ano anterior. Também, como o conceito dele traz, ele tem uma interface amigável, então ele é bem tranquilo de navegar. Para quem não conhece, também vale a pena circular por esses indicadores que o INEP vai publicando, sempre no site dele, mas em diferentes abas, né? Cada um vai, você percebe, um é mais para endereço, outro é mais para matrícula, outro está todo o acervo de dados. Feita, então, essa fala em relação à publicação de dados, uma coisa que é muito importante ter em mente para quem trabalha com censo escolar é em relação a sigilo de dados, tá, pessoal? Então, os dados declarados no sistema Educacenso, através daqueles 5 formulários da primeira etapa de pesquisa, eles compreendem muitas informações individualizadas das 3 pessoas físicas, né? A gente trata eles no censo escolar como pessoas com cadastro de pessoa física, que é o gestor, o profissional escolar e o aluno. Então, assim, ó, eu coleto dados individualizados desses sujeitos. Eu coleto o endereço não total, tá? Mas eu coleto se ele é residente de área urbana, rural, município. Eu coleto do aluno documento. Eu coleto deficiências. Então, são dados que eles são protegidos por uma lei de proteção de dados, né? Então, é preciso ter muito respeito a essa legislação de proteção de dados, das notas técnicas da pesquisa, que versam que o sigilo ele deve ser preservado. Então, se porventura você, usuário da escola, isso é bastante comum, e já aconteceu também, nacionalmente falando, mas já aconteceu também no estado de Santa Catarina, de escolas receberem ligação, aqui é do INEP, primeiro que o INEP ele já é o detentor dos dados, ele não vai precisar te ligar pedindo dado, mas as pessoas passam por técnicos do INEP, eu preciso que você me passe a relação dos seus professores do censo escolar para a gente fazer uma verificação. Gente, isso não procede, tá? Não passe a ninguém dados individualizados. Da mesma forma, eu me remeto aos coordenadores municipais também. Se porventura na sua atividade ali diária você for solicitado a repassar dados de censo escolar, beleza, desde que dados quantitativos. Dados individualizados de pessoas físicas declaradas ao censo escolar, vocês não podem passar. Isso vocês podem vir a responder futuramente por esse vazamento de informação. Pessoal, feito esse apanhado, eu estou perdendo a voz já. Feito essa verificação geral de dados do censo escolar numa forma nacionalmente falando, a pesquisa no seu todo, esse apanhado geral da coleta do censo escolar, eu vou trazer aqui o censo escolar em Santa Catarina. Por que a gente sempre traz essa fala em relação ao censo escolar em Santa Catarina? Porque isso é bastante importante para o dia a dia da coleta. A coleta do censo escolar, ela só acontece e ela só tem a qualidade que ela merece se ela for tratada com todo o rigor que a pesquisa exige. E isso perpassa
por eu conhecer os documentos da pesquisa, isso perpassa por eu participar dos treinamentos que as coordenações regionais ofertam, isso perpassa por vocês, coordenadores municipais, ofertarem treinamento e orientações às escolas dos seus municípios. Então, assim, ó, lembra que eu falei que a pesquisa ciência escolar, ela ocorre no formato de regime de colaboração, né? O INEP, regime de colaboração para os estados para que essa coleta aconteça. Da mesma forma, a gente precisa desse regime de colaboração no âmbito de Santa Catarina. E isso acontece, então, para que a coleta flua melhor. Da mesma forma como seria muito difícil ao INEP, nacionalmente falando, coordenação nacional, ir até as escolas, direcionar-se às escolas de todo o país, ele institui nos estados as suas coordenações estaduais para que faça esse papel, para que se aproxime das escolas. Porque a gente tem que sempre ter em mente que, no fim das contas, pensando em ciência escolar, a gente tem que desagregar até a escola, porque, de fato, a escola... eu vou colocar a escola como ator importante, o ator mais importante dessa pesquisa, porque é ele que executa a coleta. Só que ele executa tendo o amparo das coordenações. Então, é preciso que tenhamos um contato muito afinado entre usuários de escola e coordenações. Para que isso aconteça, a gente tem toda uma estrutura de ciência escolar de Santa Catarina para facilitar que as orientações que o INEP nos encaminha, enquanto coordenação estadual, e que a gente encaminha para as coordenações regionais, cheguem até os municípios, cheguem até as escolas privadas, cheguem até as escolas estaduais, nossa rede, e cheguem também até as escolas federais. Então, a gente precisa ter... É mais ou menos o que a figurinha ali quer trazer para vocês. Somos peças de quebra-cabeça que, no fim, a gente tem que montar uma unidade em Santa Catarina. Aqui eu vou trazer, vocês vão dizer, nossa, de novo esse conceito. Sim, de novo conceito, só porque eu quero frisar esse regime de colaboração. Só por isso. Já vou passar o mesmo conceito que eu trago lá no início, mas aqui eu faço um destaque em relação à importância desse regime de colaboração que existe nacionalmente, que a gente repercute também no âmbito de Santa Catarina. Qual o universo da coleta do censo escolar? Aqui eu esqueci de fazer uma observação, eu faço antes de mandar o material para a Marinês disparar para vocês, que eu não botei a fonte, isso é um absurdo esquecer de fonte quando eu falo de censo escolar, mas aqui é fonte censo 24, tá, pessoal? Eu peguei a fonte da última coleta finalizada, então o censo 2024, etapa matrícula inicial, porque só são alunos ainda em curso, mas só para que vocês percebam, porque às vezes a gente fica muito no nosso universo, e às vezes não tem dimensão do tamanho que é a pesquisa do censo escolar, né? Então, quando eu falo em censo escolar, mesmo quando eu estou aqui dentro da Secretaria de Estado da Educação, quando eu vou falar em censo escolar, eu sempre defendo as 4 dependências administrativas. No mesmo grau de importância, porque a gente forma uma unidade, que é o Estado de Santa Catarina. Então, na última pesquisa censo escolar, que é a 2024, matrícula inicial, nós tínhamos 7.494 escolas. Esse número, vocês perceberão, a cada fala que eu fizer para vocês, a cada fala que vocês participarem do censo escolar, a cada ano esse número muda, ele nunca é o mesmo. Por quê? Porque eu tenho escolas que são extintas e eu tenho escolas que são criadas, né? Então, esse número, ele é dinâmico. Ele é dinâmico dentro da própria pesquisa, tá? Eu não iniciei o censo 24 com 7.494 escolas. Eu iniciei com escolas que depois foram extintas e eu criei... Ano passado, nós criamos mais de 100 escolas novas. Então, é um número sempre flutuante, assim, sempre em mudança. 7.494 escolas, tanto... aqui eu trago todas, tá? Porque eu trago ativas, eu trago paralisadas e eu trago extintas. Ativas são cerca de 6.000 e pouca. Mas por que eu sempre trago as 7.494? As paralisadas e extintas também. Porque coleta de censo escolar não se faz apenas com escolas ativas. Eu também coleto escolas paralisadas e extintas. Óbvio, com uma diferença gigante, porque a escola ativa eu coleto todos aqueles formulários que eu apresentei para vocês. As escolas paralisadas e ativas, eu me detenho a pouquíssimos campos. Eu entro no sistema de educação, eu declaro o gestor da escola. Ah, mas a escola é ativa, é paralisada, não tem gestor. Realmente, se a escola é paralisada ou extinta, muito menos, né? Uma escola paralisada e extinta, ela não tem gestor. Via de regra, não tem gestor.
Quem que eu preciso declarar? Se for uma escola municipal, eu declaro o secretário municipal de educação, porque ele responde pelas escolas da rede dele. Então, assim, eu inicio a declaração declarando o gestor, eu declaro a condição de funcionamento dela, se é paralisada ou se é extinta, e eu faço o fechamento do censo escolar dela. Então, percebam que é uma entrada ali de... Se tu tá com os dados na mão, é uma entrada de 2 minutinhos, você finalizou a coleta de uma escola paralisada e extinta. Novamente, por que eu trago elas aqui? Porque é muito comum, quando a gente está chegando ao término da primeira etapa, da coleta da matrícula inicial, da primeira etapa, a gente, enquanto coordenação, está sempre olhando os dados, né? E a gente percebe várias escolas ativas que estão abertas. Então, a gente tem que fazer contato com as regionais, e se não der, direto com vocês. Como eu falei, via de regra é via regional, mas a gente também faz contato com vocês quando for necessário, para pedir que faça o fechamento das escolas paralisadas. Então, por isso que eu sempre vou trazer elas nas minhas falas, para marcar que escolas, censo escolar também coleta paralisada extinta. Se vocês deixarem aberta, o percentual da rede de vocês não vai finalizar em 100%. Entrem, paralisem a escola, façam o fechamento. Teve uma extinção naquele ano? Entre, extingua a escola e faça o fechamento. A diferença da paralisada e para a extinta é que um código paralisado ele vai estar disponível na coleta do ano seguinte para você ratificar essa paralisação, retificar essa paralisação, confirmar que ela continua paralisada, ou não. É uma escola que, porventura, estava paralisada em 2024 e ela, em 2025, voltou a ter oferta, você vai lá e altera para ativa e declara os 5 formulários dela. A extinta já não. Por isso que você tem que ter muito cuidado na hora de extinguir a escola, você precisa se amparar com documentação, com ato de extinção da escola, porque uma vez extinto um código no Educacenso, você perde esse código para sempre. Um código extinto em 2024, ele não estará disponível para você coletar em 2025. Então, são 39 escolas federais, 1.371 escolas estaduais, 4.266 escolas municipais, 1.818 escolas privadas. 1% federal, 24% privada, 18% estadual, e como eu falei, como eu trouxe no início da minha fala, a importância de estar aqui com vocês é porque vocês são mais da metade do nosso público-alvo pensando em censo escolar. A organização, então, coordenação nacional alocada em Brasília, no INEP, ela tem coordenações na CETEC, que é uma secretaria dentro do Ministério da Educação, existe um perfil CETEC no INEP, ele tem as coordenações estaduais, naquela ideia de regime de colaboração, né, de parcerias, então ele tem as coordenações nos 27 estados, e ele tem também coordenação nos 27, nas capitais, não DF, né, mas nos 27 capitais. As capitais, diferente de qualquer outro município, por exemplo, Florianópolis, ele tem uma interlocução direta com o INEP, ele é uma coordenação municipal com interlocução direta com o INEP, já Caibi, Painel, Xanxerê, Chapecó, não, eles se remetem diretamente à coordenação estadual. Então, só quem se remete à coordenação nacional é Estado e municípios capitais. Coordenação estadual em Santa Catarina. Então, nós, enquanto coordenação estadual, como falei anteriormente, nós estamos alocados na Secretaria de Estado, dentro da Diretoria de Planejamento, da Coordenação de Avaliação de Estatísticas Educacionais, e nós temos coordenações regionais e coordenações municipais. Isso aqui é a título de coordenações, né? Lógico que depois, em relação à pesquisa, a gente desagregamos até a escola. Aqui, talvez, tentar deixar mais claro, ou não, tentei deixar mais claro para vocês. Então, nós temos a coordenação estadual. Como eu falei para vocês, quando eu penso em censo escolar, eu me refiro a 38 coordenações estaduais, regionais, porque eu tenho um instituto que nós entendemos, nós o consideramos como uma coordenação regional, e aí nós temos as demais 37 coordenações regionais que estão alocadas em cada uma das CREs. Vocês sabem, vocês municípios, vocês estão atrelados a alguma CRE, né? Então, nós temos, em cada uma das CREs, a gente tem uma figura que nos representa lá. Isso é uma tentativa de aproximação com vocês.
Como eu falei, indiretamente a gente lida com vocês diariamente durante os períodos de coleta, mais fortemente durante o período de sistema aberto. Só que via coordenadores municipais, porque a gente entende que eles ali do ladinho de vocês facilitam as coisas, tanto para um treinamento, para um deslocamento, para uma urgência, o coordenador conseguir se deslocar para a escola de vocês, diferente do que se estivéssemos tudo concentrado aqui na capital, a gente teria uma série de dificuldades. Então, 37 coordenações regionais, nós temos aqui as coordenações regionais, o coordenador regional do censo escolar, ele é responsável, então, por coordenar a coleta das escolas privadas. Então, as escolas privadas se remetem ao coordenador regional do censo escolar. O coordenador regional do censo escolar é responsável pelos coordenadores municipais e pelas escolas estaduais. A diferença aqui é que, em relação à escola estadual e privada, o coordenador regional conversa diretamente com elas. O nosso coordenador regional do censo escolar, via de regra, ele não conversa com vocês, escolas municipais. Ele conversa com os coordenadores municipais. Então, existe todo esse fluxo, né? Coordenação estadual para a coordenação regional, para a coordenação municipal, e aí sim a conversa com as escolas municipais. Novamente, no entendimento de que isso aproxima e no entendimento que vocês, enquanto rede municipal, têm as competências de vocês, a autonomia de vocês. Vocês são outra rede, né? Então, o diálogo entre o coordenador regional não se remete às escolas municipais, mas sim ao coordenador municipal. Que aí sim, ele, no município, ele é autoridade dentro do município em relação a censo escolar. Ele responde ao censo escolar, tendo o amparo do seu secretário municipal, né, assim como nós respondemos, enquanto coordenação estadual, tendo o amparo dos nossos secretários de Estado da Educação. Feita, então, essa fala abrangendo pesquisa censo escolar num todo, desagregando ou não desagregando, mas contextualizando a pesquisa censo escolar no âmbito do Estado de Santa Catarina, eu me detenho rapidamente, já para finalizar, em alguns pontos, que inclusive estava no próprio ofício da Marinês, né? Eu vou retomando. A Marinês me encomendou 3 pontos: prazos e demandas do censo escolar, a importância do censo escolar e as ferramentas e práticas. Eu tentei, ao longo dessa fala, ir pincelando isso, não de forma com esses marcadores, né? Mas, de qualquer forma, a gente foi circulando por tudo isso, e agora eu só retomo para fazer um encerramento. E, novamente, gente, o censo escolar, a fala que eu trago aqui para vocês, principalmente, nós estamos numa dinâmica de reunião, né, de uma reunião virtual, é diferente de um treinamento, que a gente senta com computadores, acessando o sistema, abrindo relatórios, são dinâmicas diferentes. Aqui, acaba que a gente se concentra muito em conceitos, em apresentar pesquisa, porque é o que o formato nos permite. Esse detalhamento, vocês acabam que tem mais com as coordenações regionais, que é quem tem a condição e um tempo de contato com vocês maior. Seria muita ingenuidade achar que em 2 horas teria como abarcar todas essas pormenores do censo escolar. Então, a ideia aqui é trazer uma ideia ampla, é que vocês se vejam enquanto engrenagens dessa pesquisa que é tão grandiosa. Eu sempre gosto de falar isso, que vocês percebam uma coleta que é gigantesca, porque às vezes você está ali no seu universo escola, ou você está no seu universo município, nós estamos no nosso universo estado, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem outros 26 universos aí espalhados no país, e a gente tem que conversar, porque o sistema é único, os dados se cruzam, então essa conversa, ela é fundamental, porque a gente sempre pensa assim, ó, por que eu faço um censo escolar? Eu faço um censo escolar sempre pensando no fim dele, que estatística fidedigna e com qualidade, que isso aí, naturalmente, vai repercutir nos meus recursos. Então, antes de pensar no recurso, eu penso na estatística, porque é dela que vai repercutir o recurso. Prazos e demandas, então, eu retomo a portaria anual de cronograma para chamar a atenção. Pessoal, respeitem os prazos de censo escolar. Infelizmente, a gente percebe, eu estou fazendo uma fala com as redes municipais, mas não é uma fala a vocês somente, né? Isso acontece na rede estadual, nas escolas privadas, nas escolas federais. Às vezes, um descuido em relação ao cronograma.
Nós temos 70 dias de coleta, às vezes tu está ali analisando já naquele finaleira, assim, e sistema, gente, também outra questão, é uma pesquisa nacional, um sistema utilizado por todo o país. Se você deixa para os últimos dias, você corre o sério risco de ter dificuldades com o sistema muito carregado. Então, cuidem dos prazos, evitem os últimos dias. Quando a gente está ali, a gente está o dia inteiro olhando o avanço da coleta. Só que é extremamente natural que nas últimas semanas o foco, a lupa, vá muito mesmo para a questão da terminalidade da coleta, para escolas que não iniciaram ainda. E está cada vez mais comum a gente perceber as escolas deixando o censo escolar por último. Eu entendo, eu sou a primeira defensora de que escola é uma dinâmica com muitas atribuições, estão uma dinâmica super atarefada sempre, mas o censo escolar precisa sim figurar como uma das ações prioritárias durante o período de coleta. Porque assim, nós não temos como ajudá-los se vocês me ligam faltando 2 dias que eu preciso de uma extensão de prazo, porque eu não tenho como ajudar vocês. Se vocês delegam a coleta para os últimos dias, vocês perdem um momento preciosíssimo de censo escolar. Porque eu sempre digo, gente, inserir dados no sistema é só um pontapé inicial. Fazer o gol, vocês precisam analisar os relatórios, identificar eventuais erros e corrigir, porque depois de dado publicado, sinto muito, não é possível retroagir. Então, cuidem muito, não deleguem, não deixem o censo para o último momento, porque a gente vai querer ajudar vocês, a gente também não vai ter perna, porque a gente tem mais 7 mil escolas e a gente não vai ter como ajudá-los mesmo, porque o cronograma ali está correndo e a gente não tem nenhum poder sobre ele. A Marinês está aqui, não me deixa mentir, que agora, durante a situação do aluno, nós tivemos que fazer contato com ela para que disparasse uma mensagem de que a gente estava com muitas escolas que ainda não haviam iniciado a pesquisa. Isso é muito grave, pessoal, porque vocês estão perdendo a oportunidade de qualificar o dado de vocês. Porque no final, gente, cara, prazo acabando, vocês vão fazer tudo na corrida para poder cumprir o cronograma. Mas censo não é só cumprir cronograma, é cumprir cronograma declarando dados de qualidade. Etapas de coleta, então, de novo, quais são as demandas de vocês? Matrícula inicial, situação do aluno. Essas são as demandas de vocês em relação ao censo. Lógico que dentro delas vocês percebem que tem várias ações. Verificação de relatórios, fechamento, encerramento, módulo confirmação de matrícula, visita em loco, mas tudo isso é no guarda-chuva dessas 2 grandes etapas, que é a matrícula inicial e situação do aluno. Período de verificação e conferência feita pelas coordenações municipais, eu trouxe isso aqui, porque eu estou falando também com coordenadores municipais de censo escolar, com secretários, com o público da rede estadual. Então, além daquele período de coleta aberto para as escolas, para quem estiver aqui que é coordenador municipal, lembrando que vocês têm aqueles 10 dias de respiro ali, mas, mais uma vez, esses 10 dias, o ideal é que vocês nem precisem usar. O ideal é que a gente respeite o autodeclaratório da escola. Mas é um momento que, se precisar, utilizem. Mas o ideal é que não utilizem, o ideal é que as escolas tenham feito desbloqueio, que não precise demandar para vocês. Isso aqui não é nem mais 45 minutos em um tempo, isso aí já é prorrogação, porque o tempo da escola já acabou. A importância do censo escolar para o planejamento e gestão, principalmente aos secretários municipais de educação e aos gestores de escola, olhem os indicadores educacionais publicados pelo INEP, olhem os indicadores publicados pela Secretaria de Estado da Educação nos painéis também, conversem com esses dados. O censo escolar, ele te dá uma série de instrumentos para você entender melhor, porque vocês já entendem e conhecem a rede de vocês, mas ele te dá dados, ele te dá a possibilidade de você criar gráficos, ele te dá a possibilidade de você visualizar e propor, tem algum problema aqui, os dados me revelam algum problema ali, agir, você fazer intervenções tendo dados para amparar essa tua intervenção. Então, o que eu digo em relação a planejamento e gestão, pensando no censo escolar, é conversem com os dados. Ferramentas e práticas para garantir a qualidade desses dados. Instituir a coordenação municipal do censo escolar. Eu entendo que no âmbito de Santa Catarina a gente não tem esse problema. E todo início de ano eu peço às secretarias municipais
que nos manifestem, que nos dê a relação dos coordenadores municipais. Eu já recebi esse ano os 295 municípios, estão todos com seus coordenadores nomeados, não era essa palavra que eu queria, porque eles não têm, de fato, uma nomeação, uma portaria, mas indicados para responder para aquela ação. Mas o instituir é mais no sentido, assim, de perceber a importância desse ator dentro da Secretaria Municipal de Educação, porque é ele que vai ser o responsável por garantir que a coleta de censo escolar aconteça com qualidade dentro do âmbito do seu município. Então, é muito importante que você tenha um coordenador municipal de censo escolar e que ele atue junto às escolas. Que esse coordenador municipal do censo escolar, ele participe dos treinamentos ofertados pelas CREs, isso também é muito importante, e que, além de ele participar, que ele depois realize novamente, o treinamento com as escolas municipais de vocês, aí vai depender da rede, alguns fazem treinamentos mesmo, outras reuniões, mas que sim, conversem e repassem as orientações às escolas de vocês. Priorizem a coleta do censo escolar, eu já falei lá em cima, quando eu trouxe a questão do cronograma, priorizem a coleta do censo escolar, principalmente naqueles momentos chaves de sistema aberto, não deixe para o último momento. Acompanhem secretário municipal de educação, gestores de escolas, acompanhe a declaração. Por mais que você delegue, secretário municipal, delega essa função ao coordenador municipal, o diretor da escola delega alguém da secretaria, mesmo que eu delegue, eu preciso acompanhar. Eu preciso garantir a fidedignidade desse dado e eu preciso garantir apoio a essa pessoa que está executando a coleta. Outra questão, por fim, é conhecer os conceitos da pesquisa. Quando a gente fala em censo escolar, eu preciso lembrar que é uma pesquisa nacional, que existe uma série de conceitos, uma série de campos, uma série de regras de sistema, e eu preciso ler o censo escolar, eu preciso ler o censo escolar com os olhos do conceito da pesquisa. Porque, às vezes, determinado campo para o município, para a rede estadual é uma coisa, mas quando eu falo de censo escolar, eu preciso ler o que o INEP está me dizendo em relação àquele campo. Então, assim, conheçam os documentos do INEP, estudem, e só assim vocês conseguem garantir uma pesquisa de qualidade, e, novamente, pesquisa de qualidade, a gente não tem que se preocupar com o fim que são repasse de recursos, sim, preciso, mas o que eu quero dizer, deixar muito claro para vocês, é que eu preciso me preocupar com o início de tudo isso, que é a coleta do dado. Essa coleta do dado bem feita que vai me garantir o repasse correto de recursos. Aqui eu deixo as referências que eu utilizei nesses slides, até para que vocês possam ampliar o conceito de vocês e saber da onde que eu tiro a minha fala, né? Eu deixo aqui o meu contato de e-mail, eu coloco a coordenação do censo escolar à disposição de vocês, e como a Selma falou, né, nós estamos à disposição de vocês a qualquer tempo. E aqui, só para a apresentação, eu não consigo esgotar assunto censo escolar em 2 horas, mas eu acho que o importante é a gente abrir um canal, abrir não, né, Marinês, porque o canal já é aberto. Eu acho que é aproveitar as oportunidades e conversar com aqueles parceiros que a gente não está diretamente, mas indiretamente via coordenações regionais de censo escolar. Eu espero que eu tenha cumprido minimamente o que vocês esperavam da coordenação estadual, mas eu sigo à disposição para responder o que é possível agora. O que não for possível, Marinês, eu me comprometo em sentar com a equipe para a gente elaborar uma resposta que vocês merecem, assim. Então, é isso. Acho que eu já vou beber minha água, que eu estou com a minha gargantinha seca. Obrigada, Débora. Eu pedi para as pessoas registrarem as suas dúvidas e anotarem, e depois para poder perguntar para você. Eu tenho uma mãozinha levantada aqui de Dionísio Cerqueira. Bom dia. Então, a minha dúvida é sobre a questão das escolas extintas. Porque, assim, eu tive escolas que elas foram extintas em 2022, e essas escolas, eu não, a partir no ano ainda que eu fiz a extinção das escolas, eu fiz o fechamento, mas depois
desse período de 2022, eu não fiz esse acesso, não fiz esse fechamento dessas escolas, que no meu ponto de vista não tem necessidade. Mas eu preciso que vocês me esclareçam sobre isso, porque eu não abri, não mexi mais nessas escolas. Perfeito. Desculpa, qual é o seu nome? Solange. Oi, Solange. Bom dia, prazer. Solange, em relação às extintas, você fez o procedimento correto, tá? Você deu a extinção dela no ano de extinção dela, que no caso foi 2022. A partir de 23, esse código, como eu falei ali, esse código você não consegue reaver mais, tá? Inclusive, então, aí cai a tua responsabilidade em relação a essas escolas perante o sistema Educacenso. As paralisadas, você precisa todo ano, porque a paralisada ela está numa condição de ou eu vou para extinta ou eu volto para ativa. Então, todo ano eu preciso voltar e, ok, ela continua paralisada ou não, ela vai para ativa ou ela volta à extinta. Então, a paralisada, tu tem essa obrigatoriedade, tá? De todo ano acessar e todo ano fechar. A extinta, tu faz por uma vez só. Então, em 2022, você fez a extinção dessas escolas, 23 em diante, você não precisa mais lidar com elas, tá? Você fez o movimento correto. Entendi, obrigada. Imagina. Colegas, mais alguém? Eu tinha a Matilde, que tinha levantado a mão e eu pedi para ela perguntar depois. Você está aí, Matilde? E alguém tinha perguntado daí, a Luciane. Quanto tempo a escola fica como paralisada, né? Alterar para extinta. Ela vai ficar paralisada o tempo que ela for necessário. Assim, o que o INEP orienta? Vocês que coletam o censo escolar, principalmente para quem coleta mais tempo o censo escolar, vai lembrar de um relatório chamado CJ14, Escolas Paralisadas há mais de 3 anos. Isso é um marcador de que o INEP entende que é um prazo máximo de escola paralisada? É o ideal. Ele entende que depois de 3 anos, o INEP entende assim, já não deu tempo das redes amadurecerem e dar uma terminalidade para essa escola. Então, assim, o ideal é que mantenha dentro de 3 anos uma paralisação e já comece a pensar numa eventual extinção, se for o caso. Mas a gente tem escola, no último levantamento que a gente fez, que já paralisa há mais de 10 anos. Então, e essa é uma demanda a mais para vocês, porque todo ano eu tenho que entrar em várias escolas e paralisar essa escola, pegar o CPF do meu secretário municipal para declarar enquanto gestor. Então, assim, é um trabalho que vocês puxam para vocês desnecessário, mas que não está só na mão de vocês. O que a gente sempre orienta é que acionem os respectivos conselhos municipais de educação para conversar. Muitas redes acabam não fazendo a extinção porque ela tem uma ideia que ela possa vir a necessitar reabrir essa escola em algum momento. Então, a prática é paralisar eternamente. Como eu falei, a gente tem escola há mais de 10 anos paralisada. Então, são escolas que só vão dando trabalho para vocês. Mas o que vai determinar quanto tempo ela vai ficar paralisada é o ato de extinção dela. Ela vem paralisada em 2022, 2023, 2024, vamos supor. Em 25 agora, o Conselho Municipal fez a publicação do decreto de extinção. Você vai lá e extingue a escola. Enquanto não vier esse decreto, não faça, porque vai ser no seu CPF e você vai acabar respondendo por isso. Então, o que vai mandar, de fato, são os atos oficiais do Conselho Municipal. Temos o Sidney, da Amave. Fique à vontade, Sidney. Bom dia. Oi, bom dia. Me ouve bem? Tudo. Sim. Olha só, não é exatamente uma pergunta, é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos um sistema aqui e a gente faz a migração de dados para os nossos municípios aqui da regional da Amave. E é um sistema próprio. E no período que nós desenvolvemos nosso sistema aqui, nós tivemos uma dificuldade enorme com a migração dos dados da empresa, que era uma empresa terceirizada, para a gente assumir essa informação. Foi tão grande a dificuldade que a gente conseguiu só migrar os históricos escolares e os dados de pessoa física, de professores, alunos. Tamanha foi a dificuldade dessa migração. E, no momento, a gente percebeu que, apesar de ser muito limitado, mas tendo as informações de históricos escolares dos anos anteriores, a gente já consegue se virar enquanto sistema, apesar de ser
né, não temos avaliações descritivas de anos anteriores, não temos informações parciais, ou seja, muito ruim, mas ainda assim dá para a gente se virar. A nossa sugestão, e aí eu acho que a Débora, a Célia, o pessoal do Estado tem condições de levar essa demanda para frente, seria no momento que a gente faz a informação do rendimento, de levar também a informação de nota e das avaliações, das disciplinas da base nacional só, né? De o censo evoluir, apesar que não é essa a finalidade, eu sei que bate uma situação delicada de finalidade, mas de repente a gente tem um histórico nacional disponível para as escolas, para não ficar dependente totalmente dessas empresas terceirizadas, que às vezes acabam usando essa questão dos dados para, assim, para deixar os municípios refém dessas empresas. Então, se a gente tivesse pelo menos o histórico escolar no rendimento aprovado, reprovado, enfim, com nota e a disciplina ali, as disciplinas regulares. Seria uma sugestão, né, e um pedido, talvez, de repente, o INEP também, ou talvez até outro sistema, um sistema nacional para histórico escolar, alguma coisa assim. Mas o censo está tudo pronto, só faltaria a nota, né, e a disciplina. A tua sugestão é dentro do próprio sistema EducaCenso, né? E ampliar, além do aprovado e reprovado, eu quantificar ali as notas, né? Exatamente. Eu sei que muda a finalidade, né? A finalidade é pesquisa, não é... Anotado tá, né? A gente pode fazer sugestões, né? Vamos lá. Anotadinho. Eu digo no rendimento, até pensando, Débora, você falou da dificuldade das escolas particulares, eu sei que não é o tema aqui, mas que seria até um atrativo mesmo. Pode ser. Para que você tivesse a obrigatoriedade de informar o histórico completo do aluno, disponível, obviamente, só para as escolas que têm. Sim, né? Só para as respectivas. Anotado, tá, Sidney? Tá bom. Obrigado, parabéns pela iniciativa. A gente vai fazer também aqui. Nós temos uma parceria muito boa com as regionais aqui. Nós temos 4 regionais aqui no Alto Vale, e a gente vai fazer uma coisa parecida aqui agora, como é início de gestão, bastante municípios com gestão nova. Nós vamos fazer também com as regionais um encontro de uma parceria do Estado com os municípios aqui. Passa que é muito importante, parceria ali com as coordenações regionais, então, que são bem parceiras para esse tipo de atividade, assim, eu acho que vale muito a pena. E parabéns à FECAM e o pessoal do Estado pela iniciativa. Obrigado. Obrigada também. Obrigada, Sidney. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? O pessoal não tem dúvidas, Débora. Coisa boa! Coisa boa. Tá tudo ok. Tudo ok. Então, alguém perguntou ali no chat do nosso próximo módulo, o módulo 4, será apresentado no dia 7 de abril, e será a Marisa Abreu, vai falar sobre, a Marisa Abreu, para quem conhece, quem não sabe, ela é da CNM, vai falar sobre o novo Fundeb, o VAR, o VAT e o VAF, tá? E aí a gente conta com a presença de vocês também. Muito boa pauta, também repercute em censo. Isso. Não, tudo tem o seu alinhamento, né? Uma coisa vai levando a outra, mas quando eu falo, quando eu visito alguma associação e falo com os municípios, eu ressalto muito essa questão do censo escolar. Eu até sugiro que não seja uma pessoa que uma poste os dados e a outra do lado conferindo se está tudo ok. Sim. Porque é tão importante que sejam dados fidedignos e que sejam dados que estão corretos, que isso tem que ser um olhar de todos os gestores municipais, estadual, né, e o pessoal da escola particular também, porque é ali que tudo acontece, né, então, quando sai a prova do SAEB, e ali tem aquela parte de autodeclaração, esse dado vai ser cruzado com o dado do censo escolar que a secretaria mandou. Então, olha bem a responsabilidade de vocês, né? E, no mais, eu deixo aberto se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Essa só uma colocação em relação à tua fala agora de ter mais de um, né, declarando o censo. A gente também tenta fazer um esforço de ter mais de um nas próprias coordenações, tanto regional, a gente não consegue, às vezes, infelizmente, por conta da quantidade de técnicos, né? Mas porque, o que a gente entende, né? E isso também leva para as próprias coordenações municipais, porque
as pessoas estão sujeitas em determinado momento um afastamento por atestado médico, tem essa necessidade de férias, enfim. E a gente sempre fica muito preocupado quando aquela coordenação fica desocupada, tipo, porque o censo, como eu mostrei ali, é o ano todo. Então, é sempre bom você ter, se não naquele dia a dia, mas alguém que também tenha condições de substituir no momento de necessidade para um afastamento, porque às vezes, né, tem afastamento que a gente prevê, né, tem uns que a gente não prevê. Tipo, então, é bastante importante a gente não fazer censo sozinho, tipo, sim, porque na hora que falhar, tem que ter um coleguinha ali para colar comigo e vamos lá. Isso, é parceria, né? Uma boa parceria. Você falou uma coisa que também nós temos nos nossos municípios, é que uma boa parte dos nossos municípios não tem equipe técnica grande. Às vezes é 1 ou 2 pessoas na equipe técnica, então essa também é uma questão que tem que ser levada em consideração. Então, mas assim, no mais, gratidão por você se dispor, e a Selma também se disporem a estar aqui conosco praticamente uma manhã inteira, e ficamos aí disponíveis quando vocês precisarem de alguma coisa nossa em relação a publicizar alguma informação ou solicitar para os municípios, nós estaremos disponíveis, tá? E seguimos aí com esse grande desafio que é trabalhar com o censo escolar no estado de Santa Catarina. Cada vez maior. Marinês, posso só dar um último recado em relação à situação do aluno? Então, só lembrando, pessoal, que na próxima, não amanhã, na terça-feira que vem, então o sistema ele reabre para a etapa da situação do aluno, né? Então, vocês terão do dia 1º ao dia 15 de abril para finalizar essa segunda etapa. Muito carinho com os dados, pessoal. Olhem os relatórios estão ali. Então, cuidem também, porque ele é um período de 15 dias, aspas, né? Porque ele pega um final de semana, então é um período de dedicação que você piscou, acabou. Então, e já também chamo para Censo Escolar 2025, a partir do dia 28 de maio. Por favor, façam o quanto antes, não deixe para os últimos dias, porque a gente fica realmente muito preocupado, porque a gente sabe a importância que é para os municípios, né? Toda essa questão das estatísticas e do repasse. Então, e novamente, Marinês, super à disposição, tá? Eu sei que o dia a dia, às vezes, até é corrido, assim, tipo, a gente vai se perdendo no dia a dia, mas super à disposição de vocês, sempre que for preciso. E estamos aí, tá? Muitíssimo obrigada pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Selma, só um detalhe, nós estamos gravando, nós gravamos esse material, vai ficar disponível no YouTube da FECAM, tá? Então, geralmente eles pedem depois também para a gente repassar o link, então nós também fazemos isso, tá? Selma, fique à vontade para fazer suas contribuições. Na verdade, Marinês, é só mesmo agradecer, né, e reforçar, né, como a Débora já comentou, a Secretaria de Estado da Educação está à disposição, se vocês precisarem, qualquer dúvida, né, entrem em contato conosco, nós estamos aqui, vamos, né, sempre estar à disposição de vocês, e muito obrigada pela oportunidade, né, agradeço a Débora também, uma excelente apresentação, né, esclareceu muito vários pontos, então, parabéns, Débora, parabéns, Marinês, obrigada também pela participação de todos, e uma excelente semana. Obrigada, Selma, excelente semana para nós. Tchau, tudo de bom, e seguimos aí uma ótima semana para todos. Obrigada a todos que participaram.